Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo, querido irmão, querida irmã, em nosso canal, para meditarmos juntos o Santo Evangelho do dia. Vamos clamar a ação do Espírito Santo de Deus sobre nós, para que possa nos conduzir nesse momento de graça. E de Espírito Santo, enche os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Abri, Senhor, os meus lábios, a minha boca anunciará o vosso louvor. Ó Deus, em nosso auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-nos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que alegria ter você aqui conosco em nosso canal. Quero convidar você a curtir esse vídeo, compartilhar, comentar e nos ajudar a chegar a mais corações para que a palavra de Deus possa ser conhecida, amada e vivida. Vamos meditar hoje no Evangelho de São Lucas, capítulo 13, versículos do 18 ao 21. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Jesus dizia ainda: a que é semelhante o reino de Deus e a que o compararei? É semelhante ao grão de mostarda que o homem tomou e semeou na sua horta, e que cresceu até se fazer uma grande planta, e as aves do céu vierem fazer ninhos nos seus ramos. Dizia ainda: a que direi que é semelhante o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou em 3 medidas de farinha, e toda a massa ficou levedada. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, a parábola de hoje, no Evangelho de hoje, Jesus ele compara o reino de Deus a com duas parábolas, né? O grão de mostarda, que é uma semente, e também compara ao fermento. Essas duas realidades, né? Essas duas coisas. O grão de mostarda, que parece ser tão insignificante devido ao seu tamanho, né? Por ser tão pequenina, por caber na palma da mão. E o fermento, que parece que de nada serve, não tem gosto, é apenas um complemento a toda aquela massa. Mas, ao ser lançada a semente, o grão de mostarda, ao crescer, né, ela se tornará uma grande planta, frondosa, com muitos ramos. E a farinha sem o fermento, é o fermento que faz a farinha, né, o bolo crescer, ficar mais fofinho, tomar mais medida. Então Jesus ele compara o reino de Deus com essas duas alegorias, né, com essas duas parábolas. E aí também vai revelando a experiência do reino de Deus, que deve acontecer de maneira simples, que deve acontecer no cotidiano da nossa vida, e que essa semente, este fermento que é o reino de Deus, deve trazer e realizar a sua novidade. Nós, como cristãos, como católicos, devemos ser como a semente do grão de mostarda, devemos ser como o fermento. Passar até mesmo despercebidos, mas a nossa vida, o nosso testemunho deve ser verdadeiro, ser profundo, ser autêntico diante da sociedade, né? Diante de todos aqueles que convivem conosco. Apesar de serem pequeninas, escondem dentro de si, né, realidades muito grandes. Assim é o fermento, assim é o grão de mostarda, assim deve ser também nós, assim também deve ser a nossa vida. Devemos ser
estes que estão no meio da massa, esses que estão no meio do plantio, sim, inseridos na sociedade, inseridos no convívio com as pessoas, mas cumprindo o nosso papel de cristãos, de católicos, sendo esse diferencial. Se nós, como cristãos, como católicos, inseridos na sociedade, não fazemos a diferença, que espécie de cristianismo é o nosso? Não, aqui não é uma diferença de ser melhor, mas é a diferença daqueles que vivem a palavra de Deus, que vivem os ensinamentos, que vivem os mandamentos. Nós precisamos ser a diferença no mundo, a diferença daqueles que vivem a fé autêntica e que vivem os valores do reino. Nós precisamos viver cada dia para que a luz de Cristo, por meio de cada um de nós, também possa iluminar as trevas da nossa humanidade, né? As trevas da nossa sociedade. Não podemos ser cristãos que vivem amornados, que vivem igual àqueles que não são. Se nós que somos cristãos, se nós que somos católicos, que comungamos Jesus, que procuramos viver os mandamentos, não somos diferentes daqueles que não vivem, como aqueles que não vivem vão querer viver a palavra, os mandamentos? Qual é a diferença que nós semeamos no mundo? Precisamos pedir a Deus essa graça da autenticidade da nossa fé, da nossa humanidade, da nossa fragilidade, da nossa pequenez, mas sermos cristãos autênticos, vivermos a nossa fé, vivermos aquilo que professamos, vivermos aquilo que nós anunciamos com verdade, com sinceridade, com autenticidade, com a radicalidade que o Evangelho nos chama a viver e a ser. Não podemos estar no mundo como cristãos sem ser esse diferencial em tudo aquilo que nós vivemos, em tudo aquilo que nós realizamos, em nossos atos, em nossas palavras. Precisamos testemunhar esse reino de Deus, meus irmãos. Precisamos ser um sinal visível, autêntico, verdadeiro, daqueles que acreditam e vivem a palavra de Deus, para que assim também outros possam fazer a experiência. Precisamos nos converter, precisamos viver a vida de santidade, precisamos ser esses luzeiros para que possamos cada vez mais ser um sinal, não porque somos melhores, não porque não pecamos, porque esta não é a verdade, mas porque buscamos dia a dia, com todas as nossas forças, viver e fazer a vontade de Deus. Peçamos então a intercessão de Nossa Senhora para que nos ajude a viver bem a nossa fé e a cumprir a nossa missão como filhos de Deus, como cristãos católicos, como não apenas ouvintes da palavra, mas cumpridores da palavra. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.